A nossa razão, Pai, de vida está em Ti, Senhor. Nós cremos, ó Pai, no poder do Teu Espírito que está nesse lugar, Senhor. Aleluia. Senhor, com suas palmas. Nos satisfaz, Senhor. Tu preenches, ó Deus, o nosso viver, Pai. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa inspiração, Senhor. Aleluia. Que privilégio, Senhor, poder participar da Tua mesa. Olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
que a alegria pertencer a esse Deus maravilhoso, amém? Que tem nos conduzido em amor, em graça, aleluia, amém. a nossa vida, Senhor. Sem Ti nós estávamos mortos. O Senhor nos trouxe vida, vida eterna, vida em abundância. Aleluia. Cante comigo, a Ti fazemos. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma
nosso viver, nas nossas vidas, Pai. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Eu gostaria de chamar nesta manhã ao Tiago, a Tainá, a família toda. Vem aqui. Nós estamos felizes pelas coisas tão legais que têm acontecido em nosso meio, né? Tantas crianças têm, em este período, nascido. Tem sido uma coisa muito, muito boa. Então eu queria chamar os irmãos, queremos apresentar a Fernanda. E a todos, e a conhecem, né? Mas aí nós queremos orar como igreja por eles. Eu só queria ler alguns textos para você e para a igreja também, neste momento tão especial que é essa consagração de nossos filhos, não é? E há um texto no livro de Salmos, o Salmo 127, versículo 3, diz assim: os filhos são o presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Muitas vezes nós somos tentados a acreditar que nossos filhos são única e exclusivamente o fruto de nosso relacionamento sexual. Mas a Bíblia nos mostra claramente que os filhos não são apenas o fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Os filhos são um presente que Deus tem dado. A Fernanda é um presente do Senhor para vocês, né? E esse presente é algo que vocês têm que cuidar com muito carinho, com muito amor. E há um outro texto que no livro de Provérbios nos orienta, e diz assim, Provérbios capítulo 22, o versículo 6 diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, assim, há uma responsabilidade grande. O presente Deus deu, né? E o melhor presente, a Fernanda, para vocês. Mas a responsabilidade é de vocês de cuidá-la, de educá-la, de instruí-la nos caminhos do Senhor, para que ela possa não apenas ser a filha de vocês, senão ela possa ser filha de Deus mesmo, não é? Amém? Vamos orar então pela Fernanda. Eu queria que vocês, irmãos, pudessem estender suas mãos aqui e nós abençoássemos a Fernanda. Amém? Senhor, nós queremos te dar graças pela vida da Fernanda, pela vida deste casal, Senhor, por esse presente tão lindo que tu tens dado à vida deles. Pai, eu peço que tua graça seja sobre a Fernanda, que teu Espírito Santo possa repousar sobre ela. Senhor, que teu Espírito Santo, mesmo desta idade tão curta, possa trabalhar em seu coraçãozinho, e que esta criança possa ser um instrumento teu, possa ser uma menina cheia de teu poder, de tua graça, e que através dela outras pessoas possam ouvir e conhecer a tua pessoa. Pai, muito obrigado. Peço que tu dês toda a sabedoria, toda a graça ao Tiago e à Tainara, para que possam eles educar essa criança, Senhor, e também aos vós, aos irmãos e a família toda, Pai. Nós te agradecemos e a consagramos, a entregamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus, que tu possas protegê-la, guardá-la, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe muito mal, viu? Amém. E eu apenas queria relembrar aos irmãos algo o que significa esta mesa para nós, né? E para relembrar, o melhor que nós podemos fazer é ir para as Escrituras, para saber o que a Bíblia diz a respeito disso. E Paulo escreveu no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, algumas instruções sobre a Santa Ceia. Mas eu queria só ler alguns textos deste capítulo, a partir do verso 23. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em frente, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois o partiu e disse: isto é meu corpo que se entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim.
De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, gente, assim, quando nós estamos perante esta mesa, nós não temos como deixar de entender esse imenso valor que Deus deu a esse ato de Cristo na cruz em nosso favor. Esta mesa nos leva a pensarmos em nossa unidade. Cristo morreu não apenas para me salvar, Ele morreu para nos salvar. Ele morreu por todos nós, para que nós nos tornemos um nele e sejamos unidos. E não é uma união, não é uma unidade fictícia, não é uma unidade de ficção, é uma unidade real, porque Cristo é real. E nós, como a igreja de Cristo, nós precisamos estar unidos. Não temos como dizer, João disse assim, não tem como dizer que você ama a Deus quando você odeia teu irmão. Você é um mentiroso se você faz isso. Então, assim, a realidade da unidade que Cristo criou na cruz, ela tem que ser refletida e vivenciada em nossos relacionamentos, no dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Então, quando nós estamos perante esta mesa, nós lembramos isso. Senhor, muito obrigado. Senhor, nós te louvamos por tantas coisas poderosas que tu fizeste por nós. Em especial, Senhor, por ter derramado o teu sangue e ter sido crucificado em nosso lugar. De fato, aquele era o lugar que pertencia a nós. Nós deveríamos ter sido mortos por causa dos nossos pecados. Mas, Senhor, tu entregaste tua vida em nosso favor. Senhor, e tu sangue que nos limpa de todos os nossos pecados foi derramada e esparcida em cada uma de nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por esta mesa, que nos faz lembrar daquele momento, daquele episódio tão doloroso, tão triste, mas tão grandioso em seu poder. Senhor, te agradecemos pela salvação que tu nos tens dado. Pai, que tu possas nos abençoar em nossa vida de comunhão, de unidade. Nós declaramos que tu és o Senhor de nossas vidas. Nós declaramos que tu és o Senhor desta igreja. E nós declaramos que tu morreste na cruz, mas ressuscitaste ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos estes elementos a ti. Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo o que colocou ou propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. O coração é a chave do nosso bolso, da nossa carteira, da nossa conta corrente. O coração é a chave. E a palavra de Deus diz que é a saída, é as saídas da vida, é as fontes da vida. Por isso que Paulo recomenda que nós devemos fazer isso através de uma atitude de coração. Eu notei algumas coisas, eu gostaria de compartilhar rapidamente. Toda contribuição, toda dedicação é um ato do coração. A gente entrega ao Senhor, dedica ao Senhor, contribui segundo aquilo que nós colocamos, conversamos, convencemos o nosso coração. O que a gente deve convencer o nosso coração? Convencer de que nós somos de Cristo e Cristo está em nós. Nós estamos nele e ele está em nós. Convencer de que melhor é dar do que receber. Convencer de que ele é o dono, Jesus é o dono da nossa vida, de tudo que nós temos e de tudo aquilo que nós pensamos ter.
Ele é dono. Nós somos mortos e vivificados nele. Convencer nosso coração de que tudo tem a ver com Jesus e não com a gente. Convencer que Ele é a nossa vida, e Ele habita em nós, e Ele quer ser generoso através de nós. Convencer nosso coração de que a gente vai dar não para receber nada em troca, mas sabendo que aquele que dá a semente, dá para que a gente possa produzir e repartir. Convencer nosso coração de que tudo vem da obra de Cristo e não do que nós damos. Convencer não que daquilo que Ele fez na cruz por nós e não daquilo que a gente pode arrancar dele através de algum tipo de justiça própria. Convencer nosso coração de que a obra foi totalmente dele e a minha obra faz com que Ele me retribua. Convencer nosso coração que o ato de contribuir não é uma perda, não é um retrocesso, mas é algo que enche e agrada o coração de Deus. Por isso Paulo diz: dê com alegria, dê sabendo que Cristo que habita em nós quer ser generoso através de nós. E a alegria de saber que nós podemos ajudar nossa comunidade, avançar, fazer o avanço do reino nessa cidade, em outros locais, e sabendo que tudo é para Ele e não para nós. Vamos fazer isso. Antes vamos orar, mas vamos fazer isso em meio a louvor e adoração. Se você tem a sua oferta com o seu cartão, nós temos a máquina ali atrás para facilitar. Hoje nós usamos muito dinheiro de plástico, né? Então também você pode fazer essa contribuição, ok? Você que está assistindo também esse vídeo pode fazer a sua doação na conta da nossa comunidade, ouvir durante a semana das 14 às 17h30, entregar aqui na nosso escritório. Muito bem, vamos orar ao Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, gratos por tudo o que o Senhor tem feito e dado. Gratos, Senhor, porque nós sabemos que tudo vem de Ti. Grato por poder contribuir. Grato, Senhor, por poder repartir. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra diz e continua dizendo nesse texto que o Senhor dá a semente ao que semeia. O Senhor faz com que o nosso coração seja próspero, nossa vida seja abençoada, para que a gente possa ser canal de bênção para a vida de outros. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer isso. Vamos entregar nossos dízimos, ofertas. Bom dia, irmãos, graça e paz. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Já são 5, talvez hoje seja a 6ª mensagem que a gente está fazendo em cima da história do povo de Israel e de Moisés. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler um pouco a história dessa experiência de Moisés. Vamos retroceder um pouco na história. Eu estava sempre falando mais ali baseado em Êxodo capítulo 14 em diante, 11, 12, e agora a gente retrocedeu um pouquinho. Vamos mudar de ênfase. Êxodo capítulo 3,
versículo 1, nós vamos ler 14 versículos, ok? Vamos, acompanhe comigo a leitura. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele, numa chama de fogo no meio de um espinheiro ou de uma sarça. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou chegar mais perto para ver. E quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí, o que eu vou dizer? O que eu digo? Deus respondeu: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. Vou ler mais um, versículo 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa manhã preciosa. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que desfrutamos, pela roupa que vestimos, pela família, Deus, que temos. Obrigado pela igreja, o corpo de Cristo, por esse tempo de louvor, de adoração, de celebração da tua vitória na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela oportunidade também de meditar nas Escrituras. Fica com a gente, abre, Deus, o nosso coração, a nossa mente. Ó Deus, que a gente também possa ver o Senhor, que a gente também possa ouvir o Senhor, que a gente também possa nessa manhã sentir o Senhor aqui. Ó Deus, continuar percebendo a presença do Senhor no nosso meio e sendo transformado por Ele. Alimenta-nos nessa manhã um pouco mais, Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Me dê a tua graça, Senhor. Me dê, Deus, a tua unção. Me dê, Deus, a condição de poder compartilhar, de servir os meus irmãos, a tua igreja, Senhor, o teu povo. Aqui nós estamos, Senhor. Fica com a gente, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, hoje, quando eu cheguei aqui, entrei e até estava cantando. Eu fui ali para trás, estava com a sensação que meu coração ia explodir. Eu não sei explicar porque às vezes essas coisas acontecem, mas eu sei que elas me abençoam profundamente. Talvez você possa pensar, não sei se você já pensou sobre isso, por que ele sobe, às vezes chora, eu não sei. Mas isso não acontece comigo aqui, somente. Às vezes é muito comum disso acontecer comigo quando eu estou na estrada. Por isso que eu gosto tanto de andar de moto. Eu não conseguia ficar em pé. Eu queria ficar dobrado. Eu queria ficar dobrado diante da presença de Deus, da glória de Deus, da alegria da salvação. É uma sensação assim de, não é quebrantamento, de conforto, de paz, de gozo, de alegria, mas também é uma sensação de gratidão, porque eu sei que eu não mereço. Eu não sei se você tem a sensação de ser merecedor. Normalmente, quando eu sou visitado dessa forma, que eu perco o controle sobre as minhas emoções, eu venho com essa sensação de tipo assim, Deus, como a tua presença é tão boa, tão preciosa, tão poderosa, Senhor. E aí as lágrimas rolam e eu não consigo me conter. E aí eu tenho que entrar em oração, falar, Deus me ajuda. E eu estou assim hoje. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a igreja. Tão bom ver os irmãos, tão bom ver pessoas que estão aqui que venceram a luta contra esse vírus, né? Quantos estão aqui, né? Quem que passou pela experiência de enfrentar o bichinho? Olha aí, ó. Glória a Deus, você está vendo como Deus é bom? Então, quando eu olho para essas pessoas e a gente ora, fala, Deus guarda, se parecer egoísmo, se parecer qualquer coisa, Senhor nos ajude, mas nos guarde, abençoe os nossos irmãos, nos guarda nesse tempo, porque há tanta pessoa, tanta gente se recuperando, né? Tanta gente sendo contaminada, mas tanta gente se recuperando. E eu fiquei muito feliz de ver os irmãos e de ver a igreja mais cheia hoje. Que bom que seja assim. Continue se guardando, se protegendo, higienizando as suas mãos, usando a sua máscara, evitando aglomeração. Mas continue também amando ao Senhor, adorando ao Senhor, em comunhão com o Senhor. Tente estar em comunhão com seus irmãos, seja pelo virtual, pelo WhatsApp, uma telefonema, ou no culto aqui aos domingos, tem bastante espaço, a gente pode ter até 100 pessoas aqui, guardando os metros que são exigidos, mas é isso. Talvez eu tenha que ter falado tudo isso para acalmar o meu coração, mas que bom que você está aí. Irmãos, eu tenho falado até aqui, já por 5 vezes, sobre os pecados que o povo de Israel teve que lutar, enfrentar, para possuir essa terra linda, maravilhosa, boa e rica. Mas hoje eu quero mudar um pouco o foco de falar do povo, dos pecados e dos obstáculos que acometeram a eles e que também atingem as nossas vidas, e quero falar sobre a resposta de Deus para as nossas crises, porque era um povo que estava em crise. E nesse texto que a gente leu, a gente vê Moisés tendo uma experiência única, profunda, miraculosa, sobrenatural, maravilhosa com Deus, né? Deus se revela para ele e fala, cara, chegou a hora, eu já não aguento mais, eu estou ouvindo o povo pedir, eu estou vendo o povo sofrer, já subiu, já chegou, a taça da iniquidade já se encheu, é hora de julgar esse rei, esse faraó, é hora de libertar esse povo, é hora de mudar tudo, chegou no fundo do poço, vocês chegaram no limite, eu já não vou mais permitir que isso aconteça. Moisés, você é o cara que eu vou usar, vou levantar para esse momento na história do meu povo.
Você vai ser usado para liderar esse processo da saída dos hebreus, dos israelitas, da escravidão egípcia para a terra da promessa. E quando Moisés teve essa experiência, é engraçado, porque muitas vezes quando as pessoas se encontram com Deus, na intimidade com Deus, com o poder de Deus, alguns saem, tipo assim, com muita vaidade. E alguns saem com muita humildade. E Moisés estava aqui. E quando Deus falou, cara, é você, eu vou te usar, eu vou te levantar, eu estou te levantando, você vai chegar lá na cara do faraó e vai dizer o que eu tenho para te falar. Ele entrou em colapso, ele entrou em crise, ele entrou em parafuso. Por alguns momentos ele ficou, meu Deus, quem sou eu? Como que eu vou parar lá para falar? Eu já tenho dificuldade com o povo, imagina agora eu vou ter que falar com o rei da terra, que era o faraó. Então ele entrou em crise porque ele sentiu e percebeu, se deu conta diante de quem ele estava. Ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus da história do Abraão, do Isaac e do Jacó. O Deus que havia feito muitas coisas e ele era conhecedor dessas coisas. Então ele sentiu o peso da responsabilidade, ele sentiu o tamanho do desafio e ele se humilhou diante do Senhor. E é interessante que Deus poderia ter falado para ele, tá, eu sou o Deus de toda força, eu sou o Deus da coragem. Porque ele ficou amedrontado, se sentiu pequeno. Mas Deus falou para ele, não, seguinte, eu sei, você quer saber qual é o nome que você vai dizer primeiro para os israelitas, né? E depois o nome que você vai dizer para o faraó. Diga para ele que eu sou o que sou. Diga para ele que eu sou quem eu sou. E quando Deus traz, irmãos, essa revelação, essa autorrevelação, essa revelação era carregada do caráter de Deus. Ele estava dizendo para Moisés, para que Moisés dissesse ao povo, para que dissesse ao faraó o seguinte, eu sou o Deus da história, o Deus imutável, o Deus impenetrável, o Deus extraordinário, eu sou quem eu sou o que sou, eu sou o que eu quero ser. E aquela foi uma revelação poderosa. E a gente precisa compreender que nas nossas crises, a coisa mais importante, a percepção mais importante que a gente precisa carregar no peito é a nossa consciência de que nós estamos com esse Deus, num relacionamento com esse Deus, que é o Deus que é. Não que foi nem que será, é o que é. Quem Ele é. Ele é tudo que nós precisamos e tudo que nós esperamos. Nada melhor do que entrar numa relação verdadeira, pessoal, íntima e crescente com esse Deus Todo-Poderoso, conhecê-lo, experimentá-lo, compartilhar dele com as pessoas, ou seja, fazê-lo conhecido a qualquer pessoa, em qualquer momento, sob qualquer circunstâncias e em qualquer medida. E a pergunta que eu faço a mim, e com base nessa pergunta que eu me fiz, eu faço também a você, é o que eu preciso continuar conhecendo de Deus na prática? Para que eu possa sair, ou enfrentar, ou lidar, ou contornar, passar por cima das crises que me acomete. E Deus responde, porque é exatamente isso que a gente viu Deus fazer aqui com Moisés, respondê-lo. Deus chama a atenção de Moisés, Moisés vai até um lugar que o atraiu, se dá conta que era Deus, Deus começa a falar com ele se quebranta na presença de Deus, Deus desafia Moisés, Moisés questiona Deus, Deus responde a Moisés. Porque nós temos um Deus vivo, um Deus que conhece as nossas inquietudes. Deus não se impressiona com a minha performance. Deus olha para dentro do meu coração e vê quem eu sou.
Eu sou um filho de Deus, mas eu sou um servo de Deus, eu sou um amigo de Deus, mas eu sou um ser humano. E Deus sabe. Qualquer coisa poderia nos derrubar se não fosse o Senhor. Mas nós temos um Deus maravilhoso que nos ama, cuida da gente. E Ele nos responde: você quer sair da crise? Que crise? Não sei. Cada um de nós, às vezes, passamos por crises. Pode ser emocional, financeira, de doença física, de alguma coisa inexplicável, sem nome. O que eu preciso? E a primeira resposta que, pensando nesse texto, Deus me deu foi: você precisa perceber a minha presença. E a gente é bobo às vezes, porque a gente acha que a presença de Deus se manifesta só de algumas maneiras. E se a gente não vê aquela coisa que a gente identifica como presença de Deus, a gente fica frio, fica fechado, fica indiferente, não desfruta, não curte. A presença de Deus, irmãos, não é uma coisa tão óbvia para que as pessoas banalizem ou ridicularizem. Deus havia se manifestado a Moisés naquele lugar. Depois, a gente pregou nas mensagens anteriores, Deus havia feito muitas coisas. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Deus guiou eles durante o deserto pela coluna de fogo, pela nuvem. Eles viram milagres atrás de milagres. Deus estava a todo momento se revelando àquele povo, a Moisés, a todos eles. E eles não discerniam, gente, a presença de Deus. Eles viam as coisas, mas logo eles se esqueciam. E eu vejo que Deus está chamando a mim e a você para isso, para uma sensibilidade maior. Esse tempo é um tempo para a gente parar e pensar sobre isso. O que é a presença de Deus? Como Deus está se manifestando na nossa vida, no nosso meio? Será que a gente está percebendo quando Deus está agindo em nós, ou através de nós, ou próximo da gente? Porque Deus, Ele é Deus, Ele não se permite encaixotar. E o que Ele espera de mim e de você, não é só que você tenha uma consciência de que o seu nome está escrito no livro da vida, e que se você morrer você vai para o céu, mas Ele quer ter comunhão, intimidade, amizade, relacionamento. Ele quer ver o seu sorriso, o seu choro, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer sentir o seu cheiro. Ele quer que você também perceba tudo isso nele. E se a gente quer crescer, e se a gente quer superar as nossas crises, a gente precisa ter sensibilidade à presença de Deus. Porque a crise não se resolve apenas por razão. Para a gente sair de determinadas crises, a gente precisa pensar sim, mas a gente também precisa sentir. Eu sei que a razão domina os sentimentos e deve dominar, mas você é um ser humano que tem muitas coisas dentro de você. E se você é uma pessoa que só quer viver da racionalidade, você vai provavelmente experimentar uma sequidão na sua vida. Então a gente precisa dessa presença, identificar as oportunidades de conhecer Ele um pouco mais, de sentir Ele um pouco mais, de ouvi-lo melhor, de vê-lo agir. E aí, quando isso acontece, a gente precisa dar respostas também para Deus. Davi é citado como homem segundo o coração de Deus. É uma frase acerca de Davi, que muita gente prega, ensina sobre ela, mas ela é uma frase desafiadora, conflitante. Vou tomar a liberdade de usar esse termo para me referir a Davi dessa forma, ou pelo menos a esse versículo, essa parte desse versículo. Porque Davi era um cara com muitas crises. Crises conjugais, crises com seus filhos, crise com seu reinado, crise consigo mesmo, crise com seu Deus.
passou por experiências que eu e você talvez não suportássemos se estivéssemos no lugar dele, não sei. Mas Davi nunca perdeu as oportunidades que Deus deu a ele, que se manifestou a ele, para que ele pudesse se reconectar, para que ele pudesse intensificar a conexão dele com o Pai. E um dos salmos mais bonitos que ele escreve, que é o Salmo 23, fala sobre isso. Você não precisa abrir, não precisa ler, mas ali ele fala. Ali ele escreve como uma ovelha feliz sobre vários momentos da vida dele. Chegando a dizer, iniciar aquela poesia, aquela canção, dizendo o seguinte: eu não tenho falta de nada. Porque o meu pastor está presente, me dando lugar para descansar, alimento, proteção, me cercando com bondade, me colocando numa mesa onde os meus inimigos me podem ver. O meu pastor cuida de mim, sabe que quando eu ando pelo vale da sombra da morte, quando eu estou no meio das guerras, quando eu estou no meio das lutas, quando eu estou no meio da depressão, quando eu estou no meio da dor, quando eu estou no meio do risco de morte, eu sei que o meu pastor está com o cajado dele na mão, ele está do meu lado. Se não é a minha hora, eu não vou, porque o meu pastor me defende. Quando eu estou no vale, ou quando eu estou na montanha, quando eu estou rico, ou quando eu estou pobre, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, não importa, não é? O que importa não sou eu. Sim, eu importo para Deus, mas eu não tenho que se importar muito comigo. Para mim, o que importa é eu ter essa consciência da presença dele comigo. Eu lembro, e várias vezes eu lembro, da primeira experiência que eu tive com Deus. Não vou relatar. Foi muito maravilhosa. Posso dizer para você, a primeira que eu percebi, não a primeira que Deus me deu, não a primeira que Deus se manifestou para mim, a primeira vez que eu me dei conta que Ele estava se manifestando a mim. Pasme, eu não era filho de Deus. Eu não era cristão, eu não era um seguidor de Jesus. Mas eu me dei conta naquele momento da presença dele, mas eu chorava. Talvez seja isso. Você sabe que agora eu estou aqui compartilhando com vocês e me veio ao coração esse pensamento. A primeira vez que eu experimentei a presença de Deus na minha vida, eu não era cristão. Eu estava com um pastor que orou por mim e eu chorei. A única coisa que eu sabia fazer era chorar. Será que eu vou chorar até o resto da vida? Mas a segunda resposta que Deus dá para quem quer sair da crise, não é só, essa é muito importante, por isso que eu citei primeiro, a percepção de como Deus está fazendo e agindo, mas também você aceitar a soberania de Deus. Se eu e você não aceitarmos que Deus é soberano e que é Ele que decide todas as coisas acerca da minha vida, da minha família, do planeta e do universo, se eu não entender, não aceitar isso, não internalizar isso, eu vou ficar lutando com a história. Se eu não aceitar o problema e as consequências disso, eu que vou viver, porque Ele continuará sendo um Deus soberano. Moisés sabia disso. E Moisés fala sobre isso com o povo. Ele diz assim: povo de Israel, não existe outro Deus como o nosso Deus. Porque eles haviam buscado outros deuses. Eles queriam construir um Deus criado por eles mesmos. Ele fala, um Deus forte e majestoso, Ele que atravessa os céus e montado sobre as nuvens, Ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor, Ele sempre nos protege com seus braços. Na presença de Deus, ou na nossa presença, deixa eu ler direito, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. Esse é o Deus que Moisés conhecia, um Deus
transcendente, poderoso, mas que era próximo, um Deus que se importava, que quando tinha que descer, descia para agir, para defender, para socorrer a ele, Moisés e ao povo, um Deus que era eterno, que era protetor, e que dava ao seu povo essa sensação de proteção, porque dava a eles a condição de se sentir abraçados por si mesmo, por ele, Deus. Mas era um Deus soberano que também era capaz de falar assim: olha, vocês vão entrar ali agora e vocês vão destruir tudo e todos. Moisés conhecia esse Deus, que era um Deus que era participante das suas lutas, das suas crises. Ele não tinha dúvida, ele sabia que a proteção que ele tinha, a força que ele tinha, e a proteção e força que ele via, enxergava naquele povo que entrava em luta para conquistar cada espaço da terra prometida de Canaã, era um povo que tinha isso e tinha recebido do Senhor. Era do Senhor, para a glória do Senhor, por causa do Senhor. E eu e você também precisamos entender isso, que nós não estamos sozinhos. Todo cuidado é necessário, mas o risco de qualquer coisa é iminente. Eu tenho plena consciência de que cada vez que eu saio para dar uma volta, e normalmente ou sábado ou domingo eu faço isso, porque eu gosto de andar, eu gosto da estrada, eu gosto de orar, de cantar, de chorar na estrada, eu gosto de parar, de ver o pôr do sol, de ver o nascer do sol, eu gosto. É assim que eu aprendi e entendi que também Deus se manifesta para mim. Então, assim, é muito bom isso, mas eu tenho consciência de que cada vez que eu saio eu posso não voltar. Eu não tenho medo, mas eu tenho consciência. Porque andar de moto é perigoso. Eu cuido, não faço loucura. Mas eu sei que o anjo do Senhor está do meu lado, irmãos. Eu sei quem me guia, eu sei quem está comigo. Eu sei que eu sirvo a um Deus soberano. Eu sei que Deus é capaz de me socorrer, de me livrar, como já fez na vida, desde que eu nasci. Já citei isso algumas vezes. Eu sei que Ele me protege. Eu não cheguei até aqui porque eu sou uma pessoa diferente de alguém, eu não me sinto assim, eu não cheguei até aqui, que eu digo com 50 anos, tem gente bem mais velha do que eu, e glória a Deus por isso, mas eu não cheguei até aqui porque eu sou um cara cheio de méritos, porque eu me safei de todas as ciladas e armadilhas. Eu estou aqui porque Deus tem um plano, Ele me ama, Ele é soberano, e Ele vai me ter aqui, eu vou permanecer aqui, até quando Ele quiser. Mas eu sei que Ele me protege, e eu sei que quem habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. Então, às vezes, quando a gente se sente inseguro diante das batalhas, de algumas crises que a gente enfrenta, a gente só precisa voltar e falar: não, eu posso confiar em Deus, eu sei em quem eu confio, eu conheço o Senhor, eu sei que Deus é fiel, eu sei que Ele pode me dar os livramentos que eu preciso, os suprimentos que eu necessito, enquanto eu estou aqui caminhando na presença dEle, procurando viver a sua vontade, agradá-lo. E Jesus incentivou isso aos discípulos. Jesus falou assim: gente, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. O que a gente precisa fazer é crer e obedecer. E o resto Ele fará. Amém? Terceira coisa que eu queria que você soubesse, para você sair da crise, você e eu precisamos seguir a orientação de Deus. Deus se manifesta, Deus se mostra, Deus fala com a gente, Deus se comunica. Deus é soberano, mas essas coisas que Ele faz é para nos orientar, é para nos guiar, é para nos deslocar, é para que a gente se mova. Deus não quer o seu povo, a mim e a você, estagnado em nada na vida, em nada. Ele quer a gente em constante crescimento. Constante crescimento. Nós vamos crescendo para baixo, Jesus vai crescendo para cima. Ele cresce e eu diminuo. Mas assim, esse diminuo é crescimento. Enraizados nele. Você precisa seguir minha orientação. Moisés sai com o povo pelo deserto, passam lá algumas décadas dando volta. E Deus faz o quê? Põe uma coluna de fogo e o quê? Uma nuvem. E guia o povo por essa coisa óbvia.
como algum cavaleiro guia um cavalo com um cabresto. Nuvem se mexe, povo levanta acampamento. Nuvem para, povo para de marchar. E assim Deus guiava 600 mil homens. Vamos colocar vezes 3, vezes 4. Quantos milhões, né, de pessoas? Deus guiava aquele povo. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer, ao se manifestar, que a gente perceba essa soberania, como Moisés percebeu. Ei, Moisés, tira a sandália que você está pisando no lugar santo. É o Senhor que está falando comigo, e Ele quer que você reconheça isso, e aí Ele vai dar orientações. E aí, então, quando Ele dá essas orientações, nós precisamos andar nessas orientações, aplicar isso na nossa vida. Seguir a orientação é fundamental para sair de qualquer crise. Nós somos um povo que temos o privilégio de termos Deus, através do Espírito Santo, vivendo em cada um de nós. Gente, o Deus vive em mim, Deus vive em você. Nós somos membros do corpo de Cristo e corpo de Cristo juntos. Precisamos nos mover por essa orientação, instrução, por essa fala do Espírito para as nossas vidas, permitindo que o Espírito Santo nos guie nos detalhes. Por isso que eu digo, Deus está sempre se manifestando, mas onde está? Em que momento? Em que situação? Ok, Ele está dentro de mim, eu sei que Ele está comigo, mas ok, fora de mim, fora de olhar para dentro de mim, do meu próprio espírito, Deus também está se movendo sobre todas as coisas e através das pessoas. Deus se move enquanto a gente está louvando ao Senhor. O louvor liberta, o louvor cura, o louvor quebranta, o louvor traz instrução, o louvor traz enchimento do Espírito. Louvor não é só uma coisa que eu vou fazer porque ele deve estar com saudade de ouvir umas músicas aqui de baixo. Não, se for assim. Mas se você vem aqui e fala, Senhor, é para Ti, eu quero estar com o Senhor, e ficar ligado, sensível, ouvindo e cantando, entendendo o que você está cantando, sabe, e tentando perceber a resposta de Deus, o que Deus está fazendo ou falando. Cara, isso é maravilhoso. O Espírito Santo que produz isso na vida da gente. No momento em que a gente está reunido, ou no momento que a gente está na célula, ou quando eu estou andando de moto, ou quando eu estou sozinho aqui, nos dias de semana, trabalhando, ou sei lá, em qualquer momento, porque Ele é soberano. Ele pode trazer conselho para a minha vida, Ele pode me ajudar a enxergar uma saída que eu não estava enxergando, Ele pode trazer conforto para mim, Ele pode fazer com que a intercessão e os gemidos inexprimíveis que Ele produz na presença do Pai sejam percebidos, sentidos na minha vida. Ele pode me defender de alguma situação e depois eu me dou conta que, opa, se não fosse o Senhor naquela situação, eu estava perdido. Ele pode me dar uma força sobrenatural para uma situação em específico. Uma coragem que eu sei que eu não tenho. Ou Ele pode me curar de uma profunda sensação de rejeição, de uma sensação de que não, ninguém me valoriza, eu não sou ninguém, sabe? Parece que sou sozinho, Deus não se importa comigo. Não, o Espírito Santo pode dizer assim, ei, eu sou teu amigo mais profundo. Olha para mim, é Ele que vai proporcionar essa saída também de momentos de crise. A gente tem que ter esperança. Você precisa ter esperança, eu preciso ter esperança. Por pior que seja a crise que você tenha, que eu tenho, ou que venha a ter, sempre, por causa de Deus, para a glória de Deus, para testemunho dos feitos dele na sua própria igreja, entre nós, Ele pode trazer a solução, Ele quer trazer a solução. Para isso eu preciso ter esperança. Eu tenho que parar de dar valor às notícias ruins. Eu não posso desprezá-las, porque se eu desprezar eu não me cuidarei, mas eu não posso dar ênfase para elas. E eu tenho que dar ênfase e trazer a minha cabeça, ao meu coração, a minha memória, as minhas emoções, ao meu ser como um todo, a palavra de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. Deus é real, a obra dele está em andamento na nossa vida, nós carregamos toda hora aquela plaquinha no peito e nas costas em construção, ou deveríamos carregar, obviamente que eu estou fazendo uma coisa
Só uma alegoria, né? Sei lá, ilustrando. Mas nós deveríamos, porque Deus está trabalhando na gente. Mas Ele vai trazer mais dele para mim e para você. E a gente lembrar, realmente eu não tenho que temer. Eu tenho que me acalmar e saber que Deus está no controle. Eu tenho que entender que Deus está me livrando. Eu tenho que entender que hoje essa crise que está muito grande, daqui a pouco ela passa. Tudo passa, só não passa a vontade e a palavra de Deus. Quinta resposta, estou caminhando, só tenho mais uma depois dessa. Para sair da crise. Antes disso, então assim, o que eu quero colocar com isso ao dizer para você? Você tem que ter esperança. Traga que Deus falou com você. Quais são os marcos da manifestação da presença do soberano Deus, que a todos que querem, Ele orienta, né, e traz esperança? Quais são os marcos? O que Deus falou? O que é pedra fundamental? Ou cláusula, como é que fala? Pétrea, né? Na sua vida de Deus. Você nunca anotou isso? Anote na sua Bíblia, no arquivo digital, no seu celular, onde for, e sempre traga aquilo para a sua vida. Deus falou isso, Deus falou isso. Moisés fazia isso com o povo toda hora. Ele falou que a terra é nossa, vai ser nossa, não tenha medo, não fica aí apavorado, fica calmo, fica tranquilo, porque vocês estão vendo esses egípcios aqui, amanhã eles já não vão estar mais aqui. E realmente eles não estavam mais, os egípcios não. Quinta resposta, para eu sair da crise. Zé Ernesto, você tem que contar com a minha provisão. Moisés, não precisa abrir, eu vou ler para você no capítulo 23 do livro de Êxodo, ele diz assim: se vocês adorarem a mim, o Senhor, Deus falando, né, através dele, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água. Gente, eles estão caminhando em 6 vezes 4, 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas. Eu vou dar comida e água para vocês no deserto, né? Na terra de e mais, eu vou tirar de vocês todas as doenças. Na terra de vocês nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos. Ele estava dando essas promessas para aquele povo, que aquele povo estava numa situação gravíssima, saindo de um estresse imenso, indo para uma terra onde eles teriam várias lutas. Eles precisavam de ter essa proteção, essa certeza, essa confiança. E Deus fala: eu vou dar, não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar saúde, não vai faltar fertilidade, vocês vão continuar tendo filhos, eu darei a vocês uma vida longa. Olha o que Deus queria para aquele povo. Aí depois ele fala assim: lembre que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos, Moisés está reprisando, né? Em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de mim e de você, dando-nos tudo o que precisávamos. Quem vive uma vida de entrega, de consagração, de adoração a Deus, também experimenta a provisão de Deus. Deus fala aqui em nos abençoar, em ser o nosso provedor, em trazer cura, em trazer proteção, em dar fertilidade. Ele fala da fidelidade dele nas nossas vidas. Tudo tem o seu jeito e o seu tempo. E quando a gente fala sobre essa questão de entender e receber e contar com a provisão de Deus, a gente não pode esquecer daquilo que a gente volta e meia fala aqui para os irmãos. A nossa parte também é em repartir, compartilhar, contribuir e fazer parte da causa do Senhor. Todas as coisas que Deus dá para mim e para você, não é para parar apenas em mim e em você. Ele quer que você compartilhe isso. Não só com a 100, mas compartilhe com a sociedade. Dá para César o que pertence a César, mas também dá para Deus o que pertence a Deus. Se você não agradar o César vem para cima de você. Se a gente não respeitar e agir corretamente em relação às coisas dos homens, os homens nos penalizam. Está aí a sociedade, as leis para mostrar isso. Mas se a gente também não cuidar de fazer as coisas que são para o prazer de Deus, para agradar a Deus e coisas que Deus nos pede para o nosso crescimento, nós também acabamos colhendo consequências disso. Então é importante, para que as portas e janelas dos céus permaneçam abertas, que a gente contribua, seja generoso, seja fiel.
e a consequência disso é se sentir e ser feliz, bem-aventurado e próspero. Última coisa, para sair da crise, Deus fala assim para mim e para você: a minha graça, o que diz? É suficiente. A minha graça basta. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte para você: a graça que nos basta não é apenas a graça que põe o nosso nome no livro da vida. Não é apenas a graça que me faz ter essa convicção dada pelo Espírito Santo de que eu sou um filho de Deus. Isso é muito importante, isso é o básico, na verdade. Isso é o básico. Mas essa graça que Deus fala para mim que eu também preciso aceitar, é aquela graça que se manifesta na minha vida enquanto as coisas não saem ou não estão da forma como eu gostaria, ou até que Deus tem para a minha vida, mas que pela graça Ele vai nos amparando, nos conduzindo, nos sustentando e nos ajudando. Essa graça estava sobre Moisés, sobre o povo, estava sobre Paulo, sobre Jesus, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porém, eu não queria deixar de dizer isso para você, que você já sabe. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés não teve essa oportunidade de desfrutar daquele lugar maravilhoso. Ele deu umas erradas lá, feia. E Deus falou: cara, tudo bem, eu amo você, especial. Só que, deixa eu te falar, você não vai entrar. Paulo, você é o maior pregador de todos os tempos, no tempo dele, não sei. Você fez coisas maravilhosas, ouviu coisas maravilhosas. Aliás, você entrou no terceiro céu. Só que é o seguinte: eu vou deixar um espinho na tua carne aí. Vão te dar um espinho na tua carne aí. Se é uma doença, se não é, alguns traduzem como doença, a gente não sabe o que é direito, mas enfim. Mas Senhor, 3 vezes. A minha graça te basta. Se você me perguntar assim: poxa, mas eu preciso aceitar certas coisas? Preciso. Sabe por que Paulo aceitou conviver com espinho na carne? Sabe por quê? Porque se não fosse o espinho na carne, é só você ler o texto, não é interpretação minha, leia o texto, 2 Coríntios capítulo 12. Se não fosse o espinho na carne de Paulo, Paulo teria talvez sido um crente salvo no céu, mas que ia dar um péssimo testemunho a partir de uma determinada época da vida dele. Ele disse que aquele espinho na carne, são palavras dele, foi-me dado para que eu não ficasse vaidoso, orgulhoso e metido. Então Deus nos ama tanto, que às vezes Ele permite que certas dificuldades aconteçam na nossa vida por tempo que a gente não sabe, para nos manter pertinho dEle. A crise se vence também pela graça. Eu quero terminar dizendo o seguinte: é como se Deus estivesse dizendo para mim, quando eu estava pensando nesse texto: Zé Ernesto, viva pela minha graça, e é para você. Zé Ernesto, viva pelo meu poder. A minha graça te basta. Quando você se sente aí abatido, fraco, frágil, vulnerável, eu faço você sentir a minha força. Zé Ernesto, Bruno, Nazir, Giovanni, Cleia, Isaías, Mariana, Talana, todos, minha família, eu sou quem eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou aquele que está em todo lugar, vendo você, sentindo o que você sente, ouvindo o seu clamor. Eu sei tudo sobre você, eu sou onisciente. Eu posso todas as coisas, eu sou poderoso, você sabe disso. Eu quero lembrar vocês, Ernesto, Natan, eu sou o Deus soberano, o Deus da esperança. A minha obra vai continuar na sua vida, na minha vida. Eu sou o Deus da provisão. A economia está colapsando. Eu sou o Deus da provisão. Não vai faltar água, nem alimento para você, nem bebida. Eu sou o Deus de toda a graça. E hoje é dia de você e eu entendermos que Ele está nos chamando para viver além das nossas crises. Algumas delas, num piscar de olhos, num estalar de dedos, vão desaparecer da sua vida.
outras vão caminhar com você por algum tempo, mas eu te garanto, aqui em nome de Jesus, que todas elas, no momento oportuno, deixarão de existir, nem que seja na hora que você passar daqui para lá, quando você tiver que viver no novo céu e na nova terra. Deus está no controle, e a vida com Jesus vale a pena sempre, amém? Vamos para frente, além das crises, o Senhor é por nós. Eu gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos orar. Thaís, obrigado pelo louvor, toda a equipe de música e o Ministério de Louvor, que bênção, que bênção, que bênção, para mim foi uma bênção, chorar tanto na presença de Deus hoje, tão gostoso. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós entregamos o nosso domingo para o Senhor, temos esse domingo pela frente, queremos viver essas horas vindouras na paz, na alegria, ó Deus, curtindo o Senhor, desfrutando o Senhor, queremos a Tua manifestação, queremos, Deus, a consciência da Tua soberania, queremos estar ligados contigo, sendo orientados pelo Teu Espírito, queremos relembrar as coisas maravilhosas que o Senhor nos prometeu, queremos viver nessa graça, Deus, que é suficiente. Deus, o Senhor é mais, o Senhor é tudo, o Senhor é o melhor que a vida poderia nos dar. Que privilégio ter, Deus, o nome da Tua família, de ser chamado de seguidor de Jesus, pequeno Cristo, Filho de Deus. Muito obrigado, Pai, nos abençoa, enche, Deus, os nossos corações, abençoa a igreja, cada irmão aqui, que está na sua casa, Pai, enche com Teu Espírito Santo, sopra. Ó Deus, surpreende, Deus, cada um, em algum momento, Senhor, que a gente se quebrante, que a gente chore, que a gente dê sorrisos, ó Deus, e manifeste a alegria da Tua presença. Senhor, haja poderosamente, ó Deus, de forma maravilhosa no nosso meio, nas nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, por esse tempo e por esse dia que a gente ainda tem para viver contigo. Nós oramos agradecidos, confiantes no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, uma ótima semana, que o Senhor seja contigo e com a sua casa, amém.